Bom dia, turma! Uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. Na aula de hoje de ciências, iremos estudar sobre os micro-organismos e as suas diversas formas de transmitir doenças. Abram o livro na página 260 e acompanhem a leitura. Capítulo 5: Os micro-organismos e a saúde. Os micro-organismos podem ser benéficos, neutros ou causar doenças. Os micro-organismos nocivos à saúde podem entrar em nosso corpo de diversas formas. Conhecer essas formas de transmissão é uma maneira de se prevenir contra as doenças causadas por micro-organismos. Vamos relembrar, turma, o que são micro-organismos? Micro-organismos são seres vivos que geralmente não podem ser vistos a olho nu, apenas utilizando os microscópios. Alguns tipos de micro-organismos são vírus, bactérias, fungos e protozoários, que estudamos nas aulas passadas. Os micro-organismos podem ser benéficos, ou seja, trazem benefícios ao ambiente. Podem ser neutros, ou seja, não possuem nenhuma função no ambiente, nem boa e nem ruim. E há também os micro-organismos maléficos, ou seja, podem causar doenças. Turma, os micro-organismos podem entrar em nosso corpo e transmitir suas doenças de diversas formas. Os micro-organismos podem estar nos transmitindo doenças através da nossa pele, podem estar transmitindo doenças por meio da água ou alimentos contaminados. Os micro-organismos podem estar transmitindo doenças pela picada de insetos e também por contato de gotículas de salivas. Ok, turma? Agora acompanhe a leitura da legenda desta imagem, que diz o seguinte: você já viu pessoas usando máscaras em ambientes fechados, como transportes públicos e hospitais? Por que será que isso acontece? As pessoas usam máscaras para não transmitirem e nem serem infectados por micro-organismos. Atualmente, por conta da pandemia, a máscara é o recurso mais utilizado para nos proteger do vírus da Covid-19. Certo, turma? Passando, nós iremos ver agora como se dá a transmissão dos micro-organismos através da pele, causando doenças. Nós iremos entender como os micro-organismos
podem estar nos infectando, nos deixando doentes por meio da nossa pele. Então, acompanhe a leitura no livro de vocês. Através da pele, há fungos presentes no ar que se alimentam das células mortas da pele. Esse tipo de fungo pode causar uma doença conhecida como micose. Outros micro-organismos entram no corpo através de feridas na pele. É o caso do tétano, doença causada por uma bactéria e que pode ser grave caso o indivíduo não procure tratamento adequado. Turma, há espécies de fungos que vivem no ar e eles se alimentam das células mortas do nosso corpo. Quando isso acontece, essa espécie de fungos causam uma doença na pele chamada de micose ou pano branco. Como vocês podem observar nessa primeira imagem. Vamos relembrar, vamos repetir essa informação? Há fungos que vivem no ar e essa espécie de fungos que vivem no ar, eles se alimentam das células mortas do nosso corpo. E quando isso acontece, quando esse fungo se alimenta das células mortas, causam uma doença na pele do ser humano chamada de micose ou pano branco. E vocês podem perguntar, tia, e como evitar a infecção desses fungos em nossa pele? É bem simples. É só manter os calçados limpos e secos e lavar e enxugar bem os pés para prevenir a micose. Ok, turma? E há outros micro-organismos, como as bactérias, que podem entrar e se instalar em nosso corpo através das feridas já presentes na pele. Um exemplo de doenças causadas por bactérias e que entram na pele por meio das feridas é o tétano. Ele provoca uma infecção grave e, se não for tratado, a pessoa pode ir a óbito. Por isso, a importância de limpar e fazer os curativos dos machucados. Vamos repetir essa informação para fixar? Há outros micro-organismos, como as bactérias, que podem entrar nos nossos machucados, que podem se instalar em nossas feridas já presentes em nosso corpo. E quando isso acontece, provoca uma infecção grave. Certo, pessoal? E que, se não for tratado devidamente, a pessoa pode ir a óbito porque causa uma infecção muito grave. Vamos ver agora como se dá a transmissão dos micro-organismos em nosso corpo por meio da água ou alimentos contaminados. Vamos entender como esses micro-organismos podem estar nos infectando, nos deixando doentes por meio da água e de alimentos contaminados. Acompanhe a leitura. Água ou alimentos contaminados. Alguns micro-organismos patogênicos podem contaminar os alimentos e a água. Se forem ingeridos,
eles podem provocar doenças como cólera e a salmonelose, causadas por bactérias, e a amebíase e a giardíase, causadas por protozoários. Essas doenças têm como principais sintomas diarreia e dores abdominais. Turma, alguns micro-organismos, como as bactérias, como os protozoários, podem se instalar e contaminar alimentos. E também podem contaminar a água. E se esse alimento contaminado for ingerido pelo ser humano, pode provocar doenças. Essa água e esse alimento ingerido pode provocar sérias doenças causadas por bactérias e os protozoários. Certo, turma? E os sintomas dessas doenças são diarreias e dores abdominais. Vamos recapitular essa informação? Esses micro-organismos, bactéria e os protozoários podem entrar em nosso corpo quando ingerimos água ou alimentos contaminados por eles, causando assim essas doenças. Ok, turma? Passando, agora nós iremos ver como se dá a transmissão de certos micro-organismos em nosso corpo por meio da picada de insetos. Vamos entender como os micro-organismos podem estar nos infectando, nos deixando doentes por meio da picada de insetos. Vamos acompanhar a leitura. Muitas doenças causadas por micro-organismos são transmitidas pela picada de insetos. É o caso de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que são causadas por vírus. A malária e a doença de Chagas, causadas por protozoários, também são transmitidas por insetos. Turma, alguns micro-organismos, como o vírus e os protozoários, podem se instalar e contaminar os mosquitos, e esses mosquitos podem nos transmitir pela sua picada doenças, inserindo esses micro-organismos na nossa corrente sanguínea. Algumas dessas doenças são a dengue, o zika, o chikungunya e a febre amarela, que são causadas por vírus e chega até nós pela picada de insetos contaminados. Outras doenças são a malária e a doença de Chagas, causadas pelos protozoários, também transmitidas por insetos, ingerindo essa espécie de protozoários em nossa corrente sanguínea. Vamos recapitular essa informação? Alguns micro-organismos, como os vírus e os protozoários, podem se instalar e podem nos contaminar. Podem contaminar por meio dos insetos. E esses insetos contaminados podem nos transmitir, pela sua picada, doenças, ao inserir esses micro-organismos
no nosso corpo, no nosso sangue. Certo, turma? Turma, observem essas duas imagens. Na primeira imagem, vocês podem verificar o mosquito da dengue. E nessa segunda imagem, vocês podem verificar o inseto barbeiro. Todos esses dois insetos, ao serem contaminados, podem inserir micro-organismos na nossa corrente sanguínea e assim nos deixar doentes. Passando, vamos agora ver como se dá a transmissão de certos micro-organismos em nosso corpo por meio do contato com gotículas de saliva. Acompanhe a leitura. Contato com gotículas de saliva. Alguns micro-organismos são liberados para o ambiente nas gotículas de saliva lançadas quando as pessoas doentes tossem ou espirram. Quando essas gotículas atingem o nariz, os olhos ou a boca de outra pessoa, ela pode adoecer. Essa é uma forma de transmissão de doenças como a gripe, os resfriados, sarampo e catapora, que são causados por vírus, e da tuberculose causada por bactéria. Essas gotículas também podem cair sobre objetos como maçanetas, cadeiras e mesa. Ao tocar esses objetos, a pessoa pode ser contaminada. Outra forma de contaminação é compartilhar utensílios de cozinha, como copos e garfos, com uma pessoa doente. Se eles não forem higienizados corretamente, quem os utilizar também podem ser contaminados. Turma, alguns micro-organismos, como os vírus e as bactérias, quando já instalada e contaminado o ser humano, esse ser humano contaminado pode nos transmitir esses micro-organismos para outras pessoas por meio das gotículas de salivas lançadas quando a pessoa doente tosse ou espirram. Quando a pessoa contaminada espirra e tosse, a saliva lançada, as gotículas que estão infectadas por micro-organismos podem nos contaminar, podem contaminar outras pessoas. E vocês podem perguntar: tia, e como ocorre essa contaminação? Quando essas gotículas infectadas atingem o nariz, os olhos ou a boca de outras pessoas. Ou quando tocamos em objetos que essas gotículas contaminadas caiu sobre eles. Ou ainda por compartilhar utensílios, copos, talheres com pessoas doentes, ok? Então, alguns micro-organismos podem nos infectar ao entrarmos em contato com as gotículas de saliva lançadas quando as pessoas doentes tossem ou espirram. Certo, turma? Então, nessa aula,
compreendemos um pouco as diversas formas que os micro-organismos podem entrar em nosso corpo e trazer danos à nossa saúde. Anotem as possíveis dúvidas e na próxima aula a tia retorna com vocês esse assunto. Até mais, turma!